Meus queridos irmãos e irmãs, quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos deixar aqui para os queridos uma mensagem inspirada no capítulo 3 do livro de Êxodo. Diz assim a santa palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém, meus irmãos? Meus queridos, vamos meditar nesse texto da palavra do Senhor. Um texto muito rico, um texto onde a gente vê o sobrenatural de Deus se manifestando ali pela primeira vez para a pessoa de Moisés, aonde nós vemos que aquela sarça, o fogo estava sobre ela, mas a sarça não se queimava, como Moisés podia vislumbrar com seus olhos. Em um dado momento, como lemos aqui no texto, o Senhor diz a Moisés para que primeiro ele tirasse as sandálias dos seus pés, para depois pisar naquele lugar santo. Meus amados, qual é a verdade prática que a gente traz para a nossa vida sobre essa passagem? Queridos, a verdade é que no lugar santo você não pisa de qualquer jeito. No lugar santo não se entra de qualquer jeito. Ao mesmo tempo, também podemos concluir que no lugar santo, nosso comportamento, o nosso proceder, ele não pode ser de qualquer jeito. Hoje, estamos lidando com toda a sorte de doutrinas, do jeitinho que o Senhor Jesus disse que aconteceria quando estivéssemos vivendo os últimos tempos. Nós estamos assistindo, infelizmente, doutrinas de demônios sendo vendidas como verdade em muitos veículos de comunicação. Nós estamos vendo um evangelho do oba-oba sendo pregado, sendo propagado aos quatro ventos. Ou seja, os falsos profetas estão por aí com seus megafones bradando inverdades, pervertendo a palavra do Senhor e atraindo muitos para o caminho largo, que o Senhor Jesus também nos ensinou, que é a porta que leva à perdição. O evangelho verdadeiro, o evangelho da porta estreita está sendo oprimido, está sendo colocado de lado por essas pessoas, esses enviados, com certeza não do Senhor Deus, que falam por qualquer espírito, menos o Espírito do Senhor nosso Deus. Porque, meus queridos, não existe vida espiritual sem santidade. E na história do povo de Deus, iniciada lá nas passagens da Antiga Aliança, a gente vê o quanto a santidade era importante. E separamos aqui alguns versículos. Não sei se dará tempo dos queridos abrirem essa palavra aqui conosco enquanto assistem a este vídeo, mas os irmãos podem abrir cada uma delas depois e meditar em cima. Em Josué 3:5, por exemplo, o líder de Israel, naquele momento que era Josué, ele dá uma ordem para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então era necessário que o povo estivesse em santidade para que as maravilhas de Deus se manifestassem no meio deles, naquele período, naquela data
em específico que Josué apontou para eles em que haveria manifestação das maravilhas do Senhor. Um outro versículo interessante também está no livro de Josué, Josué capítulo 7. Nesta passagem de Josué, o povo de Deus havia empreitado uma primeira batalha contra o reino de Ai, e infelizmente Israel saiu derrotado dessa batalha. Então Deus foi consultado nessa oportunidade, porque era necessário que se soubesse o porquê de Israel ter saído derrotado desta batalha, sendo que Deus tinha dado uma vitória ao povo de Israel, ao exército de Israel, na sua luta contra Jericó. Então Deus revelou que entre eles havia alguém que estava em iniquidade. Então em Josué 7,13, mais especificamente, há uma ordem para que o povo se santificasse, para aquela iniquidade ser revelada, porque estava alguém ali em pecado e era necessário que este pecado, essa pessoa que havia cometido um ato de iniquidade fosse revelada, e aquele anátema tinha que sair do meio do povo de Deus. Então, meus queridos, não existe vida espiritual sem santidade, como lemos aqui, né? Com ênfase para Êxodo 3:5, o Senhor diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde pisarás é lugar santo. Então, meu amado, minha amada, que nos escuta neste momento, não existe vida espiritual sem santidade, porque ser cristão é viver em novidade de vida. Então vemos por aí muitas pessoas vivendo suas vidas espirituais, alegando que são novas criaturas, porém demonstrando os mesmos comportamentos de outrora. E muitas vezes eles usam a própria palavra do Senhor para justificar os seus atos, como muitos deles usam: mas eu sou livre, Cristo nos chamou para a liberdade, mas o Senhor também nos chamou para a santidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, nos versos 15 e 16, Pedro dá uma exortação aos destinatários da sua carta, e ele cita Levítico 11, versos 44 e 45, onde o Senhor diz: eu sou o Deus de vocês, sede santos como eu sou santo. E Pedro também exorta a busca pela santidade. Ele faz uma citação a esse texto da palavra de Deus. Em um outro momento da palavra do Senhor, Hebreus capítulo 12, no verso 14, também está lá uma exortação escrita pelo autor da carta aos Hebreus: buscai a santidade, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Porque, meus amados, quem vem para Deus, mas não mostra frutos de arrependimento, mas não mostra frutos de que se tornou uma nova criatura no Senhor, de que ocorreu na sua mente algo que, se não me engano, o idioma original é o grego, a palavra metanoia, que significa mudança de mente. Se não ocorreu uma metanoia na vida dessa pessoa, se o coração de pedra não deu lugar a um coração de carne, essa pessoa está vivendo uma vida espiritual aonde simplesmente ela está colocando uma peça redonda em um buraco quadrado, meus amados, porque é importante que o cristão viva em santidade. Na casa de Deus é o lugar de você viver em santidade, lembrando que seu culto ao Senhor não é só no momento que você está em sua congregação com os seus irmãos adorando. O seu culto a Deus é todos os dias. A partir do momento que você abre os olhos de manhã, que você sai para trabalhar, para a escola, para a faculdade, para o curso, para a academia, você está andando como servo, como uma serva de Deus, como um filho, como uma filha de Deus. Esperamos que essa mensagem tenha falado muito ao coração dos irmãos, dos queridos que nos ouvem,
E nós despedimos, desejando que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo em todos os passos da sua caminhada. Amém.